Nossa gratidão a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para meditarmos e orarmos. Agradecemos a vocês que oram conosco e que nas orações particulares lembram de nomes que nós aqui citamos, nomes que também estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que leem os comentários, conhecem na íntegra os pedidos que ali estão e oram por alguns desses pedidos. Iremos fazer uma reflexão, logo depois nós vamos orar. Meditaremos em Hebreus capítulo 4, verso 7, nos diz a palavra de Deus. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Alguns anos atrás, um turista visitou o campo de batalha de Waterloo com um velho guia. E quando chegaram ao local do centro da batalha, o guia indicou o muro que protegera a velha guarda de Napoleão, o fosso onde se esconderam os mosqueteiros de Wellington e o poço em que foram lançados os corpos dos mortos. Perguntando-se ao guia de que direção haviam vindo as tropas de Blücher em socorro dos aliados, o guia apontou para uma estrada no cume de uma colina distante e exclamou: de lá foi que ele veio às 4 horas da tarde. Então, voltando-se para a colina oposta, afirmou: e foi ali que Jerônimo devia ter plantado seus grandes canhões às 3:30. Então, aquele velho guia, maldizendo o príncipe Jerônimo, murmurou: tarde demais. Tarde demais, e perdida estava a França. Esse foi o caminho em que se perderam a fama, as fortunas e a vida ao longo de todos os séculos. Tarde demais, tarde demais. Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje é um traço comum da natureza humana. Nos domínios espirituais, isso pode ser fatal. Uma senhora que por muitos anos não estivera na igreja, ouviu um sermão evangelístico e o Espírito de Deus lhe impressionou o coração. Imediatamente, aquela senhora reconheceu seus pecados, que eram muitos, e se prostrou para orar. Uma senhora crente, no mesmo banco em que ela estava, orou com ela e a encaminhou a Cristo, o Salvador. Aquela senhora, então, aceitou o sacrifício de Jesus e foi para casa convertida. À saída, aquela senhora que havia se convertido disse à sua amiga cristã que orou com ela: quem me dera ter uma Bíblia. Aquela senhora cristã, era enfermeira, deu um exemplar a ela da Bíblia, no qual havia o nome da enfermeira. No dia seguinte, quando essa enfermeira atendia aos doentes no hospital, alguém a informou de que na véspera houvera um caso grave. Uma senhora tinha sido atropelada por um ônibus e veio a óbito. E o curioso, disse aquela informante para a enfermeira, é que ela tinha uma Bíblia com o seu nome. Ela disse qualquer coisa antes de morrer? Perguntou a enfermeira. Sim, foi a resposta. Ela disse: graças a Deus, porque isso não aconteceu ontem. Em assuntos espirituais, é perigoso adiar. Hoje, diz aqui a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, 7, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas pessoas têm adiado o dia, o momento, a hora de tomar uma decisão ao lado de Jesus? Ouve apelos, ouve a palavra de Deus, ouve a voz do Espírito Santo chamando, mas continua adiando. E nós não sabemos o que pode ser com cada um de nós daqui a pouco, amanhã, como aquela senhora que ouviu a palavra de Deus, aceitou a Jesus e recebeu uma Bíblia de presente da enfermeira, e indo para casa ela foi atropelada e morta. Mas antes de morrer ela foi levada ao hospital e então ela disse: graças a Deus que isso não aconteceu ontem,
porque se ela tivesse morrido um dia antes, ela não teria aceitado a Jesus em sua vida. Muitos, às vezes, não têm uma outra oportunidade. Às vezes, a morte ela vem tão de repente que a pessoa não tem tempo nem de pedir perdão dos pecados. Alguns têm alguns minutos e pode pedir perdão, e se for sincero o perdão, Deus perdoa. Deus ele quer salvar a todos, mas só aqueles que reconhecerem que são pecadores e que necessitam do perdão e da salvação através de Jesus é que serão salvos. Que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a reconhecer que somos pecadores e confessar a Jesus cada dia os pecados que nós cometemos, pedir perdão, porque todos nós, mesmo sendo cristãos, pecamos e necessitamos diariamente do perdão de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos estar com a nossa vida em comunhão com Cristo, porque não sabemos o dia nem a hora que qualquer um de nós pode ser chamado para o descanso. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar pedidos e agradecimentos. É hora de falarmos com Deus, abrir o coração, deixar Deus trabalhar. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos mais uma vez em Tua presença. Te damos graças por tudo que tens feito por nós. Te damos graças por mais um dia de vida, por Tua proteção, pelos cuidados, pelos livramentos que nos foram dados. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito Santo ainda está falando conosco, apelando ao nosso coração para que nós possamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Aqueles que porventura nos acompanham e que ainda estão relutando em tomar essa decisão, que possam ser tocados pelo Espírito Santo e aceitar a Jesus em suas vidas e ter a certeza de que os pecados estão perdoados e que juntos nós vamos estar um dia contigo nos céus. Queremos pedir que esteja com todos aqueles que oram conosco, cada um tem o seu problema, a sua necessidade, tem as suas lutas, tu conheces cada um, dê vitórias, dê forças, que tenham a fé acrescida em Ti, que não desanimem, que perseverem e que com certeza as bênçãos virão no momento oportuno. Queremos apresentar a Ti o agradecimento da Melry Rodrigues, lá de Manaus, agradecida às irmãs, às mulheres que participaram do chá Entre Amigas, lá na Igreja do Nobre, em Manaus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Também Edil Vicente Pereira está agradecido porque ele contraiu uma infecção urinária, mas ontem à tarde ele teve alta e já está em casa. Louvado seja o Teu nome, Pai. Temos o pedido de oração da Tânia Consuelo, que pede por Maria de Lourdes Cardoso, que está com câncer no intestino, e que Tu coloques as Tuas mãos sobre a Maria de Lourdes Cardoso, segundo a Tua vontade, Pai, ela tenha esse problema eliminado do seu corpo. Temos o pedido de oração da Maria Jardim. Ela pede pelas filhas Gleice e Aldenise para que elas aceitem a Jesus. Pede pelo marido, pelos netinhos Glenda e Davi também. Ela pede por mim e minha família, louvado seja o Teu nome. Pede pela irmã Helena e o senhor Raimundo que estão doentes e também pelo senhor Antônio que teve AVC, que possa recuperar também, segundo a Tua vontade. Maria Márcia, ela pede especialmente pelo esposo, pelos filhos, pelos netos e todos os demais que ela cita no seu pedido, que tu estendas as mãos sobre cada um deles e conceda as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Sidival e Eliana continuam pedindo que Tu estejas com eles, abençoando-os, dando vitórias. Hilda Pereira pede por seu esposo para que seja liberto das tramas do inimigo. Sinara Nascimento pede pela filha Jucinara Silva Oliveira e pelo esposo da Jucinara, que é o Djalma Santos Oliveira, que Tu abençoes o relacionamento conjugal deles e que eles possam
ter a tua direção, a tua orientação e que possam ouvir a tua voz e fazer a tua vontade em suas vidas. Rosa Paulucci Machado, ela diz que está passando uma grande tribulação onde mora, que tu dê bênçãos e vitórias a Rosa Paulucci Machado e que ela também possa encontrar a solução dessas tribulações que ela está passando ali onde ela mora. Jair, ele continua pedindo pela saúde da amiga Eliara. Tu sabes o problema que ela está enfrentando. O Clenivaldo pede por ele, pela Regiane, pelo Adrian, pelo Bruno. São seus familiares, que tu abençoes a cada um. Maria de Jesus pede por ela, pelos filhos, e também pede por Rodrigo, que é o seu vizinho. Adeildo Santana pedindo pelo filho Igor, pelo casamento dele, e que o Igor seja liberto de vícios de bebidas e tenha uma vida transformada. Eliana Bueno pedindo pelos filhos e netos. Otávia da Agrovila 21 lá na Bahia pedindo pela família. Também o pedido de oração do Glaucio Santos da Rádio GS, que retransmite todas as noites este momento de oração. O Glaucio pede por ele e família e também pelos ouvintes da Rádio GS. Terezinha continua pedindo por ela, pela Sueli, pelo Odair e Gabriel. Tu sabes as lutas e os problemas que eles enfrentam. E dê vitórias a Terezinha, Pai, especialmente na questão da saúde. Temos um pedido de oração da Daniela Leal, que pede pelo esposo Jânio. Sidival Ferreira, ele tem enfrentado problemas, que tu dê vitórias a ele. Maria Cleci Aires pede por ela e família, e especialmente a conversão daqueles que ainda não aceitaram Jesus, que possam tomar essa decisão. Elza Fagundes pede por sua vida espiritual, também pede pela família, pede por todos os irmãos da igreja do Janauari, lá em Manaus. Vaneide Marques continua pedindo por ela, pelos filhos, pelos netos. Tu dês vitórias, proteção, especialmente também abençoando a situação financeira que eles estão atravessando, necessitam, Pai, das tuas bênçãos para que consigam o necessário para se manter. Nós temos o pedido de oração em favor da Nadir Cabral, continua pedindo que tu a abençoes, dê vitórias a ela e aumente a fé da Nadir Cabral. Também Elísia Soares pede por ela e pelos filhos. Temos o pedido de oração em favor do Raimundo Henrique Alves. Ele tem os seus problemas de saúde, tu conheces. Dê vitórias ao Raimundo. Também Ana Maria da Silva pedindo por Ângela Barbosa e também pede por Cícero Sebastião. Roseni Chiosini pedindo por Josiane, que tu abençoes a questão da saúde da Josiane, dê vitórias a ela. Marisete Bazani pede especialmente pela filha Graciele e pelo genro Ricardo. E todos os demais pedidos que estão aqui, mais uma vez, colocamos em tuas mãos e temos a certeza de que tu já estás trabalhando em cada caso e que as bênçãos serão concedidas conforme a fé que cada um tem em ti e que sejam agradecidos, Pai, por tudo quanto fazes, em nome de Jesus. Amém.